Fala pessoal, hoje estou aqui para discutir um assunto extremamente polêmico, né? O comunismo matou milhões de pessoas? Isso é uma frase, é uma colocação bastante comum. Você vê a direita apresentar isso como argumento e até uma boa parte da esquerda também dizer que o comunismo matou milhões de pessoas ao longo da história e que tudo que tem ocorrido em países comunistas é colocado na conta do comunismo. Se você reparar, né, tem um discurso comum que diz, olha, que inclusive é o discurso que equivale, que equipara, né, o nazismo com o comunismo, né, que a direita gosta de usar, Bolsonaro faz muito isso, quer dizer, olha, por que o nazismo é criminalizado, se matou tantos milhões, mas o comunismo também matou tantos milhões, dizem eles que muito mais. Então por que não criminaliza isso também, já que o comunismo matou tanta gente? Olha quanta gente que morreu na União Soviética, na mão do Stalin, antes do Stalin, depois do Stalin. O comunismo matou milhões de pessoas. Olha quanta gente que Mao Tse-tung matou na China. Mao Tse-tung acordava de mau humor, mandava matar 5 milhões de pessoas, outro dia mandava matar 2 milhões, outro dia acordou, escovou o dente, achou que a lua estava meio estranha e, sei lá, mandou matar mais 500 mil pessoas. É apresentado de uma forma quase desse modo, né? Como se fosse por um mau humor se tenha matado milhões de pessoas ou por um capricho qualquer. Né? Muitas informações que surgem da Coreia do Norte, que eu não pretendo aprofundar aqui, afinal de contas a Coreia do Norte também não tem muita informação para poder eu argumentar, então vou falar daquilo que eu tenho mais domínio. De que o presidente da Coreia do Norte, olha, fulano pisou no pé dele, ele mandou matar, fulano não sei o que, mandou matar. É colocado desse modo, né? Como se o comunismo tivesse matado milhões de pessoas. Bom, eu não estou aqui negando os muitos problemas que tiveram nos países comunistas. De fato, teve muita morte, de fato, teve perseguição. Você teve a guerra civil na Rússia, que não foi provocado pelos revolucionários, né? Você teve vários e vários e vários países que mandaram dinheiro e tropas para poder combater a Revolução Russa e fez com que a guerra civil que teve lá fosse muito maior, né, do que era para ter sido se não fosse todo esse apoio estrangeiro, né, aos contra-revolucionários na Rússia. Naturalmente que numa guerra civil você vai ter morte de pessoas. Né? É lógico que eu sei que teve problema na China, teve uma grande seca na China, teve um grande salto para frente que deu muito errado. E na China, com aquela população gigantesca, né? Tudo que acontece lá é na casa dos milhões de pessoas, né? Então sim, teve seca, teve fome na China, teve problemas, teve morte de pessoas, teve perseguição política na época do Stalin, teve perseguição política por parte do Mao Tse-tung no período da Revolução Cultural. Teve as loucuras do Khmer Vermelho, que foi uma coisa louca, que morreu muita gente, forçaram a população a ir para o campo, que provocou fome, que provocou desgraça. Enfim, teve um monte de problemas. Eu não estou aqui negando a existência desse monte de problemas, não. Agora, eu estou questionando o seguinte: o porquê que é colocado na conta do comunismo problemas que tenham ocorrido em países comunistas? Veja, você nunca ouviu ninguém colocar na conta do capitalismo coisas que ocorrem dentro dos países capitalistas. A África toda é capitalista, sem exceção nenhuma. Você teve Angola, Moçambique ali, alguns outros países cujas independências foram feitas por movimentos comunistas, né? Mas que logo em seguida se transformaram em governos capitalistas também. Então você não tem nenhum país, nenhum governo comunista, nenhum governo socialista na África, nenhum. A África toda é capitalista. E a África é aquilo que a gente sabe que é. Aqueles problemas todos. Fome, guerra, seca, etc e tal. Por que ninguém nunca colocou na conta do capitalismo os problemas da África? Aí o pessoal fala, não, mas é culpa do colonialismo, não é culpa do capitalismo. Aliás, quando pensa em capitalismo, você pensa em Londres, Paris e Nova York, né? Olha que chique, olha que bacana, né? O capitalismo ser Londres, Paris e Nova York, só que você esquece que a África é capitalista. Você esquece que a América Latina é toda capitalista. Você esquece que a Índia é capitalista. Você esquece que o Paquistão é capitalista. Você esquece que Bangladesh é capitalista. Você esquece que o Mianmar é capitalista. Você esquece que o Iraque é capitalista. Enfim, você esquece que o mundo é capitalista. Não, quando é uma desonestidade intelectual gritante você dizer que pensar em capitalismo, aí a imagem vem lá, né? Nova York, aquelas riquezas, as grandes empresas, dinheiro, né? Por que não, não diz que a África é capitalista? Por que não é culpa do capitalismo? Usando a mesma lógica que eles usam, olha, ocorreu um problema na União Soviética que era comunista, portanto, é culpa do comunismo. Bom, então os problemas que ocorrem na África, que é capitalista,
Aí eles, de forma muito desonesta, alguns dizem, ah não, mas não é capitalista porque tem muita intervenção do Estado. É uma cara de pau gigantesca, né? Como se não tivesse intervenção do Estado nos Estados Unidos, como se não tivesse intervenção do Estado na economia na Europa, etc e tal, né? Aquela coisa, filho feio não tem pai, né? Então eles querem dizer que capitalismo é aquela parte que deu sucesso no capitalismo, que enriqueceu às custas da exploração da África e América Latina, que é Europa Ocidental e América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá. Eles dizem que isso é capitalismo. A parte ruim não é capitalismo. Que é uma desonestidade tremenda. A América Latina inteira que é capitalista. E aí? Por que não foi para frente se a América Latina é capitalista? Já é independente há 200 anos, então por que não foi para frente? Né? Já que tem um capitalismo aqui. Ah, mas aí Cuba tem problemas. Cuba as pessoas são pobres, Cuba as pessoas saem para morar nos Estados Unidos. Se o comunismo fosse bom, o pessoal não ia não ia sair de Cuba. Esses argumentos, nossa, chega a ser engraçado. Se o comunismo fosse bom em Cuba, as pessoas não iam querer sair de lá para ir morar nos Estados Unidos. É engraçado mesmo, assim, para quem estuda, o tamanho da inocência intelectual. Ou desonestidade para aqueles que têm estudo, né? Ou inocência mesmo, daqueles que não têm. Gente, as pessoas saem da América Latina inteira para tentar a vida nos Estados Unidos. Inteira. Inteira. Honduras é capitalista. As pessoas saem de Honduras e vão tentar a vida nos Estados Unidos. Ah, então se o capitalismo é bom em Honduras, por que as pessoas saem de Honduras e vão para os Estados Unidos? E El Salvador? E a Guatemala? E o México, que tem zilhões de mexicanos morando lá nos Estados Unidos? A gente não poderia ser um argumento, se o capitalismo é bom, o México, Honduras e esses outros países aí, por que as pessoas vão lá tentar a vida então? Se estão saindo desses países, né, que são capitalistas, se está saindo, por que está saindo se esses países são capitalistas também? Quer dizer, você compara Cuba com os Estados Unidos. Gente, é ridículo. Não se faz isso. Então, tá vendo aí a prova de que o comunismo não funciona? As pessoas querem sair de Cuba. E tem um detalhe que as pessoas não sabem, informação omitida, que os cubanos, quando conseguem chegar nos Estados Unidos, eles ganham o direito de morar lá. Eles ganham toda a documentação cheia. Sejam bem-vindos, cubanos. Aqui, pode vir. Se pessoas de outros países chegarem lá, eles botam para fora. Se o cubano chegar lá, eles dão a carta para eles morarem lá. Por que se faz isso? Para se gerar uma propaganda negativa sobre o governo cubano. Para poder as mídias fazerem esse argumento de que, olha a prova que o socialismo é ruim. As pessoas saem de Cuba para morar nos Estados Unidos. Olha Miami, tem um monte de cubanos. E é verdade, tem um monte mesmo. Inclusive já conheci uma cubana em Cuba, quando eu fui, estava lá, que morava em Miami. Tem muito, de fato. Quando você chega lá, você ganha documentação. Eles fazem isso para estimular, para que muitos cubanos saiam de Cuba e vão morar nos Estados Unidos para gerar a propaganda negativa do socialismo, do comunismo cubano. É uma estratégia de propaganda. E funciona. Eu te pergunto, você sabia disso? Que os cubanos, quando chegam nos Estados Unidos, ganham autorização para morar lá? Diferente. O cubano é legal, que pegou um barco, que foi lá de carro, que lá é uma ilha, né? Tem que ir para outro local para conseguir chegar lá depois. O cubano, quando chega lá de forma legal, ele ganha o direito de morar lá. E os outros de outros países são expulsos de chegarem lá. Tem uma política de imigração dura para expulsar os imigrantes ilegais, mas o cubano pode. Por quê? Para gerar a propaganda negativa do comunismo. Então isso não é aleatório, né? Tudo isso é muito bem pensado para gerar uma propaganda negativa do comunismo. Aí voltando à questão das milhões de mortes. Né? Mas Cuba teve morte de não sei quantos milhões, China teve isso, aquilo e tal. A maioria dessas informações são baseadas num livro que é o Livro Negro do Comunismo. Né? Esse é um livro muito criticado por vários especialistas, porque eles colocam na culpa do sistema comunista, do comunismo, da doutrina marxista e tal, qualquer problema que tenha ocorrido em países comunistas. Então, por exemplo, teve uma seca na China em 1950 e pouco. E aí, nessa seca morreu 1 milhão de pessoas, né? A agricultura foi uma merda ali, muito ruim e tal, e aí teve uma fome. Ah, é culpa do comunismo a seca. Coreia do Norte teve uma seca em 94, e aí nessa seca a agricultura foi muito ruim e eles passaram fome. Tá vendo? O comunismo é fome. Quando ocorre seca na Índia? Quando ocorre seca num país africano? Quando ocorre seca no Paquistão? Que são capitalistas. Não é culpa do capitalismo, não. Voltando um pouquinho mais na história. E a desgraça que foi a Idade Média, chamada de Idade das Trevas, cuja maior força política era a Igreja Católica, onde a Igreja Católica foi a maior força política que governou, em grande medida, a Idade Média, que teve uma duração histórica de 1000 anos. Não é culpa, não, do cristianismo? E as mortes que a Igreja Católica provocou ao longo da Idade Média?
Você deixa de ser cristão por causa disso? Você sabe o que aconteceu, não sabe? Na Idade Média, Igreja Católica, tacar fogo nas pessoas, acusar de bruxaria, matar, jogar no mar, perseguição política, matar os rivais políticos da forma mais horrorosa, todos acusados, né, de não serem cristãos, ou acusados de blasfêmia ou qualquer coisa. As perseguições políticas e as muitas mortes, né, e a desgraça toda que foi a Idade Média, promovidas pela Igreja Católica. Você deixa de ser cristão por causa disso? Não. Por que não deixa? Você entende que uma coisa que a Igreja Católica fez, outra coisa é o ensinamento de Jesus. Outra coisa é, né, a doutrina cristã é diferente daquilo que foi cometido de forma errada por alguns papas, por alguns membros da Igreja Católica, por um momento específico da história. Ou seja, você separa a doutrina de uma determinada ação política feita por cristãos em determinado momento histórico. Mas a propaganda de comunista que você recebe diz o seguinte, que tudo que ocorreu em um país comunista é culpa do comunismo, não da cultura. Então, na China tem muito machismo, e tem mesmo. Ah, é culpa do comunismo, o comunismo é machista. Os russos são homofóbicos. É culpa do comunismo. Aliás, é engraçado que as pessoas não sabem que o comunismo acabou há 30 anos na Rússia, né? A Rússia não é comunista há 30 anos, tá, gente? Pra quem não sabe, ainda fiz um vídeo especificamente para falar disso aqui. Gente, os russos são homofóbicos, os chineses são machistas porque os chineses são machistas e os russos são homofóbicos. Não tem nada a ver com o comunismo. Se o Brasil tiver uma revolução comunista, coisa que não vai ocorrer, se por acaso ocorrer isso, o Brasil vai continuar sendo um país de futebol. O brasileiro vai continuar bebendo cerveja, gostando de samba e gostando de futebol, e o carioca vai continuar ouvindo funk. Porque isso é cultura. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, trata-se coisas que são características da cultura dos povos como culpa do comunismo. Então, a União Soviética foi o comunismo é ditatorial porque a União Soviética foi uma ditadura. Gente, a Rússia é capitalista há 30 anos e a Rússia é um país que tem sérios problemas democráticos, vamos dizer assim. Eu acho também errado dizer que é uma ditadura. Né? Não é só ditadura ou democracia. Você tem graus de intensidade, níveis, né, e formas de governo diferentes. A Rússia não é uma democracia. Né? A Rússia tem um monte de problemas democráticos ali. O Putin está há 20 e tantos anos no poder. 22 anos, se eu não me engano, já no poder, vai fazer 23, vai passar o Stalin daqui a pouco. Na Rússia é capitalista. Então é característico da cultura política dos russos esse autoritarismo. Não é do comunismo. Karl Marx não falava coisas, não defendia esse tipo de coisa. Ele não defendia a Coreia do Norte passar o poder, passa pai para filho, né? Que é uma característica monárquica, não tem nem a ver com comunismo nem nada. Aí atribui-se isso ao comunismo. Então é de uma desonestidade intelectual tremenda, né, esse tipo de argumento que é utilizado, ou de uma inocência daqueles que não entendem como funciona. E repito, eu não estou negando os muitos problemas que tiveram no país comunista, porque eu estou querendo dizer o seguinte, isso não é culpa do Marx, não é culpa do Engels, isso é culpa de determinados governos, de determinados contextos históricos, que não dá tempo de abordar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, e você tem que saber diferenciar o que é uma conjuntura momentânea, né, histórica, e o que é uma responsabilidade de uma doutrina. Repito, você não deixa de ser cristão por saber dos problemas que teve na Igreja Católica na Idade Média. Você separa a doutrina do que teve em determinados governos católicos ou a própria Igreja Católica. E por que você não faz o mesmo no caso de países, de problemas que teve, e repito, teve, em alguns países comunistas, embora esses números sejam muito, mas muito exagerados para poder gerar uma propaganda negativa. E aliás, se pergunta como é que tanta informação assim contrário ao socialismo, ao comunismo chega até você e por que chega, né? Isso é muito patrocinado por grandes empresas americanas, por grandes think tanks americanas, que são grandes institutos que são bancados em última instância por grandes bilionários estadunidenses, muitas vezes pelo governo dos Estados Unidos, que patrocina inclusive vídeos e canais do YouTube para fazer com que essa informação chegue até você na palma do seu celular e você jurar que essas ideias que você tem contra o comunismo vêm da sua cabeça, quando na verdade você está meramente reproduzindo, né, uma propaganda anticomunista que é amplamente divulgada pelos Estados Unidos principalmente, para poder, no fim das contas, dizer para você o seguinte, olha só, não tem saída, o capitalismo é o único sistema possível, porque o ser humano é naturalmente assim, egoísta, papapá. O que é uma mentira, uma falsificação de história tremenda. Então, no fim das contas, você está recebendo propaganda do sistema capitalista quando você recebe todas essas informações anticomunistas. Está te apresentando para você que o capitalismo é o único sistema possível, não há variação. Você pode até humanizar um pouquinho, mas não pode variar o principal ali, que é o direito à propriedade privada dos meios de produção. Bom, pessoal, então isso, fico por aqui. Espero que eu tenha esclarecido esse assunto que é polêmico, que é difícil, porque tem muita informação em contrário
na internet. E posteriormente eu vou fazer outros vídeos colocando até alguns links aqui para quem quisesse aprofundar um pouco mais no assunto, que eu sei que esse é um assunto cabuloso, difícil. Então é isso, pessoal. Pedi você curtir o vídeo, comentar o vídeo, compartilhar o vídeo com as pessoas que reproduzem, né, essas visões de mundo, esses sensos comuns muito rasos, né, sobre o socialismo, o comunismo, etc. Então é isso, pessoal. Um abraço. Fico por aqui.